Então, dentro desse tema do mundo espiritual, né, nós entramos na cosmovisão espírita, que é o que acompanha todas as nossas aulas desse segundo semestre, né? Então hoje nosso personagem de hoje, né, é um personagem muito difícil de se falar sobre ele, porque é preciso que se atinja as alturas dele para poder tecer comentários a respeito, né? Mas vamos ver se a gente fala alguma coisa. Eu preferi, como nós estamos falando sobre doutrina espírita, eu preferi entrar no mérito do lado religioso, do lado, não tanto do lado científico, mas do lado mais humano que Einstein apresentava, né? O Einstein nasceu em 1879, ele desencarnou no dia 18 de abril de 1955. O que o dia 18 de abril sugere para os nossos amigos espíritas? Independente disso, bem antes. Quem? O Livro dos Espíritos, né? E ele teve a nacionalidade alemã e depois, pela perseguição nazista que ele sofreu, aliás, ele não sofreu perseguição nazista, ele saiu da Alemanha antes do nazismo efetivamente começar a perseguição. Aí ele assumiu a nacionalidade suíça e ele ficou suíço até desencarnar em 1955. Ele não mudou mais a sua nacionalidade, muito embora ele tenha vivido uma grande parte da vida dele nos Estados Unidos, na Universidade de Princeton. Os meus amigos ligados aos meios acadêmicos sabem o que significa a Universidade de Princeton nos Estados Unidos, né? É o suprassumo dos crânios, né? Então ele ficou lá ele desenvolveu as teorias, lá ele foi professor, lá ele fez tudo e lá ele foi perseguido também, porque na época de 1945 nos Estados Unidos prevalecia uma doutrina que era chamada doutrina McCarthy. O senador McCarthy era um senador ultraconservador e ele via o comunismo e o perigo do comunismo em tudo, mormente nos meios intelectuais. E Einstein, como ele era um pacifista e como ele defendia não só as minorias, como também as comunidades judias, e ao defender o próprio povo alemão, que ele entendia como subjugado pelo nazismo, todas essas atitudes dele atraíam pessoas que tinham mais ou menos a mesma identidade de pensamento dele. E essas pessoas, em sua maioria, também tinham as tendências socialistas. Então ele por osmose, foi perseguido por isso. E ele sofreu bastante. Ele chegou a pensar em sair dos Estados Unidos, e ele só não saiu dos Estados Unidos porque, devido à genialidade e à contribuição dele para a ciência, ele foi poupado e houve interferência até do próprio presidente da República no sentido de preservá-lo, né? Isso nos faz lembrar um outro também que foi extremamente perseguido e só não foi à vista dos fatos porque houve uma interferência papal, que foi o nosso querido Galileu, né? que teve prestes também a ser sacrificado pelas suas ideias e pela sua autenticidade ao defendê-las, né? Muito bem. O ambiente religioso de Einstein era um ambiente muito complicado. Ele era filho de pai e mãe judeus, mas o pai dele tinha uma visão. Há uma tendência de nós sempre imaginarmos, quando se diz assim, a pessoa nasceu num lar católico, num lar espírita, ou num lar judeu, há uma tendência muito grande de se imaginar que aquela criança tenha sido criada nos princípios rígidos dessa ou daquela denominação religiosa. Mas, de fato, isso nem sempre acontece. No caso de Einstein, não aconteceu. Embora eles fossem judeus, mas o pai dele não acreditava. O pai dele não ia à sinagoga, nem a mãe. O pai dele não entendia valores religiosos, achava que a ideia de Deus era uma coisa meio etérea. E o Einstein cresceu nesse ambiente, muito embora os pais dessem a ele um cunho
de respeitabilidade com relação a qualquer tipo de crença que viesse a assumir. Mas ele foi muito ligado à irmã dele. Ele tinha uma irmã, o nome dela era Maia, né? Ele escreve Maja, né? Com ela, as coisas no lar, na casa dele, se transformaram muito e ele teve uma tendência muito grande a se ligar às questões religiosas. Mas Einstein, como Bezerra, na sua mocidade, afastou-se do catolicismo, mas não afastou-se de Deus. E o Einstein, com ele aconteceu a mesma coisa. Ele afastou-se dos ritos e dos princípios do judaísmo, mas ele não se afastou da ideia do Deus, né? De Jeová, do Deus único. Aquelas coisas ficaram muito arraigadas nele, né? E ele então passou por vários colégios, passou por várias experiências, mas a ideia dele era que existia sempre um Deus absoluto, um Deus que a tudo presidia, né? Olha só as leituras do Einstein aos 10 anos de idade. Euclides ou a Crítica da Razão Pura de Kant. Em consequência dos seus estudos sobre ciência, Einstein abandona completamente a fé judaica e isso aconteceu aos 12 anos. Imagina você, nessa época, 10, 12 anos, né? Um menino comum, na época dele, tinha preocupações tão diversas, né? Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha essas coisas, então era muito difícil. Ele se divertia lendo Kant, a Crítica da Razão Pura, coisa que tem gente que nasce, cresce, vive e vai embora e não lê, e nem faz ideia do que seja, né? Ele frequentou um ginásio chamado Luitpold, equivalente à escola secundária lá em Munique, até os 15 anos. E nesse período ele absorveu novamente uma intensa religiosidade motivada pela escola. Vocês veem uma mente como a de Einstein, os conflitos e os vai e vem que tinha, porque tinha determinados momentos em que as coisas eram tão lógicas para ele, então não existia Deus. Tinha outras em que as coisas eram tão lógicas para ele que existia Deus. Então, esse conflito, né, do que existe e não existe, acompanhou Einstein até mais ou menos por volta de 1921, na época em que ele ganhou o Prêmio Nobel pelo desenvolvimento da teoria da relatividade. E foi nessa época também que, através dos estudos que ele realizou para a afirmação da teoria da relatividade, ele foi também estudar a teoria quântica e ele apoiou muito o trabalho de Max Planck. Ele era um entusiasta dele, né? E inclusive foi por causa disso que ele acabou desenvolvendo uma outra teoria que muitos não falam nela por causa do sucesso da teoria da relatividade, que é a teoria do campo unificado, né? Que ele também participou bastante dela. Então, meus amigos, esse perfil de Einstein, ele ficou muito no vai e vem, porque as coisas, na medida em que a logicidade acontecia para ele, ele também começava a ter as suas dúvidas. Na verdade, ele nunca deixou de aceitar Deus. A confusão que surgia era com relação às religiões, né? Ou era uma coisa, ou era outra, ou tinha sentido, ou não tinha. Eram essas coisas que funcionavam mais. Esse trecho aqui, por exemplo, eu separei para poder exatamente falar o seguinte. Olha as palavras que ele deu. Minha responsabilidade na questão da bomba atômica se limita a uma única intervenção. Escrevi uma carta ao presidente Roosevelt e eu sabia ser necessário e urgente a organização de experiências de grande envergadura para o estudo e a realização da bomba atômica. Ele, um cientista da capacidade, do conhecimento dele, tinha uma perfeita noção das consequências, dos resultados e principalmente das atitudes com relação à fissão atômica, à explosão atômica, à geração de energia. Até hoje, o controle da liberação da energia atômica através da fissão nuclear é complicada. E ele, naquele tempo, já tinha essa noção clara. Então, ele escreveu uma carta para o presidente da República, para o presidente Roosevelt dos Estados Unidos, e ali ele definiu claramente quais seriam as possibilidades, consequências. Só que no caso
o presidente Roosevelt, ele estava sendo extremamente pressionado pelo Pentágono, pela própria sociedade, pelo Senado, para que aquela bomba explodissem logo a bomba lá no Japão. Então ele não teve muito tempo de pensar nas questões éticas e morais que Einstein, como cientista, colocou. Então ele termina assim: definiu o sentido concreto de uma política e soube encontrar em cada homem um inesgotável heroísmo quando descobre um objetivo e um valor para a sua ação. A Índia, hoje livre, prova a justeza do seu testemunho. Ora, o poder material, em aparência invencível do Império Britânico, foi submergido por uma vontade inspirada por ideias simples e claras. Eu só peguei o início e o fim, mas na verdade no desenrolar dessa carta que ele mandou, que ele escreveu aí, ele estava dizendo da inutilidade da guerra. Porque ele quis mostrar que a Índia, por exemplo, libertou-se do mais importante e poderoso, a mais importante e poderosa máquina de guerra da época, simplesmente pelo processo de não violência de Gandhi. Então ele colocou isso: vocês estão querendo soltar uma bomba lá, abre o olho, será que isso é importante, é necessário? A advertência dele foi exatamente nesse sentido, né? Agora, aqui, Einstein era religioso, no entanto não professava a fé judaica. Do ponto de vista religioso, ele se encontrava entre o panteísmo de Baruch Spinoza e o deísmo, no qual se acreditava que é com a razão e não com a fé que se chega a Deus. Olha só, é com a razão e não com a fé que se chega a Deus. O Spinoza, ele tinha ele fazia parte daquela escola racionalista, né? Então eles entendiam que se a razão explicasse Deus, tudo bem. Se a razão não explicasse Deus, nada feito. Só que a razão, da maneira como eles colocavam, dificilmente poderia explicar Deus pura e simplesmente porque não tinha fé. A fé é um aspecto, né, extremamente importante, e isso foi muito bem colocado por Paulo nas suas epístolas. Então, esse era o ponto que gerava as grandes controvérsias na cabeça dos cientistas, não só daquela época, como de hoje também, né? Acreditava que Deus se revelava através da harmonia das leis da natureza e rejeitava o Deus pessoal que intervém na história. Olha que coisa incrível! Esse Deus pessoal que intervém na história é o Deus que se inventa. Porque é aquele Deus que a sociedade, os homens, inventam para que ele vá ao encontro das suas convicções terrenas. É um Deus fabricado. Agora, quando ele fala que há um Deus através da harmonia das leis da natureza, ele está falando daquele ser superior, inatingível, da inteligência suprema do universo. Então ele fazia de uma maneira, eu chamaria inconsciente. Quando eu digo inconsciente é porque ele não estava ainda, não era envolvido nas questões religiosas como o Espiritismo ensina, por exemplo, mas ele já tinha essa visão do Deus dos homens e do Deus. Ele também teve ele fez uma vez um discurso, e eu vou colocar aqui como termina esse discurso dele. Esse sentimento que desenvolve a regra dominante da vida, de sua coragem, na medida em que supera a servidão dos desejos egoístas, indubitavelmente, esse sentimento se compara àquele que animou os espíritos criadores religiosos em todos os tempos. Ou seja, ele define que o que embalou os sentimentos das grandes religiões e do grande incentivo às religiões não foi o sentimento mesquinho do interesse, foi uma coisa superior, uma coisa não subjetiva, mas objetiva. Não se pode dar, e isso está aqui no corpo aqui desse discurso rápido dele, não se pode dar subjetividade à ideia de Deus. Deus é essencialmente objetivo. E ele coloca isso de uma forma muito clara. Também aqui diz que no ano de 2008 surgiu uma história de que ele havia sido reprovado em matemática. Isso faz parte dos muitos
mitos a respeito de Einstein, né? E aqui está claramente no próprio dizer dele, ele falou que nunca foi reprovado em matemática, não. Ele sempre foi muito bom aluno em matemática. Isso daí foi alguma coisa que inventaram, mas ele disseram também que ele era disléxico, que ele tinha problemas mentais ou dificuldades de aprendizado. Mas não, ele, nesse texto que está aqui, ó, esse texto que está aparecendo aqui todo, ele desmente isso claramente, ele não teve nada disso. Ele foi... cada vez mais experiências comprovavam as alegações da mecânica quântica e que o universo em sua escala atômica é governado pelo acaso e que essa aleatoriedade pode influenciar o mundo macroscópico. No começo das pesquisas sobre mecânica quântica, ele chegou a fazer uma célebre declaração: Deus não joga dados com o universo. Se nós formos traduzir essa expressão, Deus não joga dados com o universo, nós poderíamos dizer, o acaso não existe. Ele desmistificou aquela ideia do materialismo de que o universo era produto do acaso, era o produto de umas circunstâncias que se uniram de acordo com as leis da mecânica, com as leis da astrofísica, né? Então, meus amigos, basicamente foram algumas coisas rápidas sobre o Einstein, né? E não vamos mais entrar além disso, porque a ideia dele é mais ou menos essa. Todo mundo já sobejamente ouviu falar nele, era mesmo para darmos uma notícia mais... sobre um aspecto, né, de se dizer que o Einstein não era absolutamente ateu e muito menos materialista. Ele era um homem preocupado com essas coisas, os escritos dessa biografia dele mostram isso. A visão dele do mundo era extremamente generosa. Ele era um homem preocupado com as coisas, com a miséria, ele era preocupado com os meios, com as questões sociais. E ele tinha assim, uma visão de coisas que ele, às vezes, até pela sua própria defesa, não declarava, né? Mas tem na internet tem frases de Einstein, tem uma delas lá que ele, aliás, eu já até disse aqui para vocês em outra oportunidade, que ele dizia que ele tinha muita preocupação com o futuro. Aí perguntaram por quê, ele falou, porque eu vou viver lá. Então ele tinha essa visão, né, da prospecção do progresso, né, espiritual. A questão como é o tema nosso, cosmovisão espírita, né? Então eu sempre ponho aqui para nós não perdermos a ligação com a ideia de que a cosmovisão é um sistema próprio de ideias e sentimentos acerca do universo e do mundo. E que a cosmovisão espírita é uma concepção do mundo e do universo onde estamos, tudo sob uma ótica própria da codificação kardeciana. Quando nós falamos no mundo espiritual, nós não podemos nos esquecer de que todo esse processo que envolve não só a Terra, não só o universo, mas, sobretudo, tudo aquilo que Deus criou, em toda essa imensidão que nós não temos nem ideia, muitas vezes, né? Tudo isso refere-se a um processo de aprendizado. O aprendizado, ele é uma coisa que está permanentemente nos submetendo à curiosidade. A curiosidade é a grande mola que nos leva. Tem até uma propaganda na televisão, se não me engano é a respeito do canal Cultura, que diz assim, que o que move a Terra não são as respostas, e sim as perguntas, né? Então nós vimos que a Terra é um planeta de expiações e provas. Isso está nas definições que Kardec nos ensinou de uma maneira didática, né? Como é que isso, em que posição se situa a Terra dentro do mundo espiritual. Também, segundo Kardec, esses planetas servem de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus e neles predomina o mal. Então, a grande característica dos mundos de expiações e provas é exatamente a existência do mal. Todos aqueles que procurarem se interessar melhor por esse assunto vão lá ver o processo agora das
transição planetária, né, do Divaldo, do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Vamos ver como é que isso está se situando e em que posição o nosso planeta Terra está no tocante ao processo de evolução espiritual. Então, a característica dos que estão encarnados e desencarnados na esfera de trabalho da Terra é o processo de resgate em diferentes níveis e situações chamada aprendizado. Esse aprendizado, então, é sobretudo um processo de resgate. É por esse motivo que Emmanuel nos identifica como aprendizes. Einstein era um aprendiz. Como aquele rapaz que lava o carro ali, flanelinha, que pede R$5 para poder passar um pano lá, ele também é um aprendiz. São aprendizes em situações diferentes, mas todos eles classificados dentro desse grande manto de aprendizado que nós temos com relação ao nosso planeta Terra, né? A população da Terra ao longo dos séculos. Aqui que eu comecei a ficar preocupado quando o meu mestre começou a falar que éramos 7 bilhões de habitantes. Eu falei, gente do céu, ele vai falar do... Olha, por que eu estou colocando a população da Terra ao longo do séculos? Porque nós estamos falando do mundo espiritual, né? Mas acontece o seguinte, a dinâmica é exatamente essa. A relação intrínseca entre o mundo espiritual e o mundo material. Por esse motivo é que nós dissemos que quando nós estamos aqui nesse planeta de expiações e provas, nós estamos num processo de aprendizado. Nós somos aprendizes. Esta é a grande colocação de quem vive no mundo de expiações e provas. Vejam só, 8.000 anos antes de Cristo, havia 5 milhões de pessoas na Terra. 5 milhões de pessoas na Terra não é nem a população do Rio de Janeiro. Mas é o que tinha na Terra toda. Aí alguém vai perguntar, mas como é que você sabe disso? Evidentemente que é através de regressão estatística, né? Mas o cálculo está bem aproximado. Em 1650 depois de Cristo, já eram 500 milhões de pessoas habitando o nosso planeta. Então vocês vejam bem, esse espaço entre 8.000 a.C. e 1650 depois de Cristo, em 9.650 anos, quase 10.000 anos, a população dobrou a cada 1.500 anos. A cada 1.500 anos que passava, a população dobrava. Para a época, era um crescimento acelerado. Mas para os nossos padrões e para o nosso entendimento de hoje, era um passo de tartaruga, né? Vocês veem que 150 anos depois da descoberta do Brasil, nós éramos 500 milhões no mundo todo. Em 1800, né, depois de Cristo, nós éramos já 1 bilhão de pessoas. Ou seja, entre 1650 e 1800, a população dobrou. Antes, a população dobrava a cada 1.500 anos. Depois, em 150 anos ela dobrou. Olha a coincidência, se vocês repararem bem, 1650 foi a época em que explodiu, como consequência, explodiu na Europa o grande avanço do pensamento humano. O iluminismo, o renascimento, a grande época das artes, das ciências, da cultura. Os grandes escritos, os grandes nomes, eles vivenciaram, eles estavam vivendo nessa faixa de 1490, 1500, a escola de Sagres, as grandes navegações, a intensificação do comércio mundial, tudo isso foi acontecendo numa época em que quando nós chegamos em coisa de 200, numa diferença de perto de 200 anos, a população do mundo tinha dobrado. Há uma relação entre o aumento da população encarnada e as conquistas, não só intelectuais, mas também territoriais, que foram acontecendo para que essa expansão do pensamento e da matéria estivesse acontecendo. Nós vamos notar nisso uma bem orquestrada administração espiritual.
É nessa hora que realmente nós vamos aceitar Einstein quando ele diz que Deus não joga dados, quando o Kardec diz que o acaso não existe. Há todo um encadeamento, um planejamento estruturado para que isso aconteça, né? Olha lá, entre 1650 e 1800 ela dobrou. Foi a troco de que isso? Foi quando começaram a descobrir os territórios da América, quando o território, tanto da América do Norte quanto da América do Sul, o caminho para as Índias. Tudo isso foi se intensificando, né? Foi mostrando que o mundo não era a velha e encarquilhada Europa, né? Então, este processo todo da população da Terra ao longo dos séculos mostra uma concatenação entre as expectativas espirituais, entre a questão do progresso, né? Nós vamos estudar isso no Livro dos Espíritos, na terceira parte, quando vemos as leis morais, tem a lei do progresso ali, mostrando essas coisas de uma maneira totalmente clara, né? Olha só, no ano já de 1930, nós éramos 2 milhões de pessoas. A população dobrou em 80 anos. No quadro anterior, nós vimos que foram necessários 150 anos, mais ou menos, de 1650 a 1800, para a população dobrar. Já aqui, em 1930, a população havia dobrado em 80 anos. Mas o que havia acontecido nesse interregno, né? Já tinha acontecido a Primeira Guerra Mundial. As expansões territoriais estavam praticamente presentes em todas as partes do mundo. O território africano já era totalmente conhecido, as regiões antárticas já eram conhecidas, né? A Groenlândia, as grandes planícies russas, as três Américas, tudo já, as ilhas do Pacífico, tudo isso já estava mapeado, já estava distribuído. A Austrália já era uma grande potência nessa época, começando a ser. Então, o mundo estava explodindo. As coisas novas estavam acontecendo. Em 1930, já existia um grande progresso nas ciências, na astronomia, na física, nos meios acadêmicos, né? Os grandes nomes do Prêmio Nobel já estavam, ou Nobel, já estavam pontificando. A partir dali começou uma colheita enorme de gênios nesse negócio. Eisenstein já havia definido, né, as teorias, ele já havia dado a sua contribuição para a melhoria da teoria quântica, né? Já tinha a teoria do caos, já tinha a teoria da relatividade já estava definida. Todas essas grandes teorias, os grandes teóricos físicos, né, do início do século, já em 1930, eles já estavam se aposentando, né? Em 1975, nós éramos 4 bilhões de pessoas. Em 45 anos, a população já havia dobrado. Nós já havíamos passado pela Segunda Guerra Mundial. Só no período da Segunda Guerra Mundial, só na Europa, naquele meio ali, já tinham sido cerca de 6 milhões de pessoas, né? Sem falar nos japoneses que foram sacrificados nas explosões atômicas, e sem falar no total de mortos na Segunda Guerra Mundial, que foi muito mais do que isso daí. E, no entanto, a população dobrou em 45 anos, né? Mas por que isso? Porque enquanto as populações nas áreas conflagradas pela Segunda Guerra Mundial estavam diminuindo, nas outras áreas que haviam sido descobertas e que eram a esperança da projeção espiritual de um mundo novo, de um mundo maior, ali estava havendo uma explosão populacional. Então, a população dobrando nesse período, em vista das necessidades de crescimento, não só cultural, intelectual, material, mas também espiritual, né? No ano 2000, nós já éramos 6 bilhões. Olha as diferenças. 80 anos, 45 anos, em 25 anos, nós crescemos em 2 bilhões de pessoas. 50% da população do mundo estava concentrada na China e na Índia. Será que é outro acaso?
Ou será que devido às necessidades de mudanças planetárias, será que devido às necessidades de ajustes para que o mundo de regeneração em prova prosseguisse para um mundo de uma estrutura moral e mais adequada se realizasse? Então, será que, na verdade, não estaria sendo concentrado exatamente nesses países de maior extensão territorial, aqueles que necessariamente teriam que um dia ser transmigrados através do processo de deslocamento planetário? Será que é por acaso que aquelas áreas são terrivelmente açoitadas por tsunamis, terremotos e maremotos e a fome endêmica, a miséria em si? São pontos para serem meditados, para pensarmos nisso. Então é nessa hora que, quando nós olhamos para o aspecto de flagelos e destruidores que o Espiritismo nos ensina, é que nós vamos ver que, na verdade, não está ali aquela coisa que dizem que Deus fecha os olhos e vira de lado para essas coisas acontecerem. Não é, não. Aquelas coisas acontecem, essas coisas acontecem, porque isso faz parte do processo regenerativo. Isso faz parte do grande processo da evolução, do grande processo dos ajustes, né? São necessários, né? É aquilo que a antropóloga Alba Zaluar conta no livro dela, Perdas Necessárias. Nós temos a necessidade, muitas vezes, das perdas, porque são as perdas que vão nos dar uma visão mais ampla e objetiva da realidade que nós vivemos. Nós não estamos aqui para usarmos os óculos cor-de-rosa do Dr. Pangloss, né? Figura criada por Voltaire, que quando ele sentia a pressão da vida muito difícil, ele põe um óculos de lente colorida, cor-de-rosa, aí então ele via o mundo através daquela lente. E aí era um mundo bonito, um mundo gostoso, um mundo agradável, e não é propriamente esse o mundo que nós precisamos ter. Nós temos que ter uma visão realista, e é por esse motivo que essas coisas acontecem, para que nós tenhamos visão disso. Em 2011, o Programa Nacional das Nações, o PNUD, né, PNUD, Desenvolvimento das Nações Unidas, United Nations Development Program, é o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, a coisa de uma semana atrás, duas, eles publicaram, os jornais todos soltaram isso, eles já até fizeram lá uma comemoração, lá nas Filipinas, na Tailândia, não sei, nasceu o bebê 7 bilhões. Então, também é um dado estatístico, né? Provavelmente, como há uma estatística que diz que de 3 em 3 minutos nasce uma criança, né? Então é possível que aquele bebê foi um bebê estatisticamente considerado, porque 3 minutos depois nasceu 7 bilhões e 1, 7 bilhões e 2 e por aí vai. Então, vejam bem, em 11 anos a população cresceu 1 bilhão de pessoas, 11 anos. Vem decrescendo no tempo essa expansão de habitantes. Nós somos, então, hoje 7 bilhões de pessoas no mundo, e isso tudo tem que nos levar a uma reflexão do que está acontecendo. Por que tá bom, em 11 anos, daqui a pouco em 5 anos, daqui a pouco essa explosão demográfica vai acontecer de um ano para o outro, depois dentro do mesmo ano, a cada 6 meses, né? Então, é preciso que se medite, que se pense profundamente nessas questões. Essas coisas que eu digo aqui, falo para vocês, eu não estou trazendo isso com uma sapiência, né? Eu estou trazendo isso como uma forma de refletir, como uma forma de cada um de nós pesquisar, ir atrás disso, procurar saber exatamente, tirar as conclusões, né? Esse é o processo racional, né? Esse é um dado importante, que é o que eu falei agora há pouco. A cada segundo nascem 3 pessoas na Terra. Isso é um dado estatístico. Então, dentro desse processo, na medida em que a ciência e a medicina foram aprimorando
né? O pré-natal, foram aprimorando a saúde da grávida, em que a saúde pública for crescendo. Daqui a um pouco, a cada segundo, vão nascer 5 pessoas, depois 7 pessoas, porque o processo de proteção ao nascimento vai aumentando, né? Isso se, evidentemente, for a questão. No século XIX, um economista chamado Thomas Malthus, ele enunciou a sua teoria demográfica baseada na relação população versus recursos. Eu entrei com o Malthus aqui para mostrar que existe um outro lado, e o malthusianismo é considerado, seguido até hoje. Uma das razões porque foi implantada aquela política na China de controle da natalidade foi exatamente porque eles estavam se baseando na equação de Malthus, em que haveria um crescimento geométrico da população e haveria um crescimento aritmético dos recursos para sustentar aquela população que estava crescendo. Então, como um crescia muito mais do que o outro, haveria uma hora em que teria uma crise em cima disso, né? Foi esse cidadão aqui, o senhor Thomas Malthus, né? Ele fez estudos sobre o crescimento da população que permitiram o desenvolvimento da demografia. Malthus acreditava que a população crescia de forma natural mais rapidamente que a quantidade de alimentos. Concretamente, ele sugeriu que as pessoas contraíssem matrimônio mais tarde e tivessem famílias menores. Meus amigos, essas teorias todas fazem muitas vezes parte daquilo que, quando nós espíritas estamos meditando, analisando isso, nós concluímos. Elas estão teoricamente certas, então seria quase que um silogismo, né? Ou seja, argumentos que de per si têm uma aparência de verdadeiros, mas que no seu conjunto e no seu resultado eles refletem uma posição falsa. Se nós imaginarmos esse processo como Malthus está colocando, realmente o destino da humanidade é tétrico. Vai chegar uma hora em que não vai ter gente de mais e comida de menos. Mas aí, como também acontecia na teoria materialista de Karl Marx, de Engels e de todos os teóricos do socialismo, do comunismo, o que faltava nas teorias muito bem colocadas deles era o fator Deus. Eu não estou falando o fator religião, eu estou falando o fator Deus. Esse fator faltava. Porque exatamente esses processos todos, eles são presididos pelo grande disseminador do bem e da luz, que é Deus. Ele era abstraído da ideia. Então, Malthus, pura e simplesmente, aplicava uma equação matemática, e essa equação matemática iria dar aquele resultado. Fim de conversa. E não é assim. Por esse motivo é que existem os processos regulatórios, em que a população vai aumentando, sim, mas ela irá aumentando na medida em que as condições para isso propiciarem. Vai chegar uma hora em que vai entrar exatamente aquilo que Filomeno de Miranda está traduzindo no livro que Divaldo psicografou, na Transição Planetária. Vai chegar o momento certo em que todas aquelas almas estarão migrando para espaços exteriores, onde elas terão a oportunidade de desenvolver as suas capacidades que não puderam e não conseguiram resolver na Terra devido ao seu atraso. Isso é ficção científica? Muito bem, quem quiser pode pensar assim, mas a lógica disso, a lógica. A espiritualidade nos informa que existem cerca de 30 bilhões de espíritos na área de influência da Terra, ou seja, quase 5 vezes mais que a população encarnada, que é, como vimos, de 7 bilhões de pessoas em 2011. Então, essa informação dos 30 bilhões de espíritos, isso está num livro
Francisco de Assis, do Espírito Miramês, psicografia de João Nunes Maia. Na introdução, no início do livro, a espiritualidade dá essa informação de que na psicosfera da Terra existem cerca de 30 bilhões de espíritos na área de influência. Então, qual é o princípio básico da lei divina com relação ao espírito? Isso foi respondido pelos espíritos para Kardec. A nossa missão é crescermos, é irmos em busca da felicidade, é evoluirmos através do progresso, do trabalho, do merecimento. Então, meus amigos, se nós permanecêssemos com os 5 milhões de habitantes que existiam 8 mil anos antes de Cristo e ficasse aquele número fixo, o resto da espiritualidade teria poucas, raríssimas chances de poder dar sequência a esse processo de desenvolvimento espiritual. Então, o crescimento de habitantes na Terra, ele foi acompanhando as necessidades de desenvolvimento do espírito. Essa necessidade é patente. Então, essa relação de cerca de 5 vezes na espiritualidade existir de habitantes na Terra, é uma relação que vai, se fosse no ano de 2000, a relação seria exatamente 5 vezes, porque era nos 6 bilhões. Agora já somos 7, então são quase 5 vezes mais. Daqui a um pouco vão ser 4 vezes mais, e por aí vai. O princípio regulador do processo reencarnatório, que está alinhado com a lei de causa e efeito, estabelece que todos devem ter a mesma oportunidade de viver as suas experiências reparadoras. Se todos devem ter a oportunidade, então a única forma de que essa oportunidade aumente para aqueles 30 bilhões de espíritos que estão na psicosfera da Terra é aumentando as suas chances de reencarnação. Pode-se, dessa forma, avaliar a gestão requerida das equipes espirituais para que tudo funcione adequadamente. Eu fiz apenas aqui uma colocação em dizendo como deve ser trabalhoso para a espiritualidade controlar isso tudo, né? O processo de cada um, quando é que um desencarna, quando é que o outro encarna, como é que faz, quem é que desses 30 bilhões que estão lá, quem é que vem, quem é que fica, como é que passa isso, é um negócio que deve ser realmente complicado. Mas, de qualquer forma, esse é o cenário do mundo espiritual que nos cerca, dentro do nosso tema de o mundo espiritual. Existem alguns livros da literatura espírita, né, que falam sobre características desse mundo espiritual. Tem o Voltei, do irmão Jacó, que é o Figner, Fred Figner, né? Coleção Nosso Lar, do André Luiz, Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, que é a mãe de Chico Xavier, A Vida Além da Morte, de Otília Gonçalves, Cidades no Além. Essas Cidades no Além é psicografia do Chico Xavier. Eu não coloquei aqui porque não por causa do espaço, né? Mas era o Chico Xavier e Egorina Cunha. A Egorina Cunha é uma médium que ela se transportava para, por exemplo, Nosso Lar, ou para a Alvorada Nova, e lá ela via como é que era a distribuição arquitetônica dessas cidades espirituais, e depois ela reproduzia no desenho, né? Mas o livro foi de autoria de André Luiz e Lúcio, né? E Loucura e Obsessão, do Filomeno. Agora tem também esse livro, né, Transição Planetária. Enfim, já tem de um ano para cá, cresceu muito a literatura nesse sentido. Esses livros, eles trazem informações valiosas que nos dão uma ideia das regras na gestão dos fatos que ocorrem na vida espiritual. Hoje mesmo, a Maria Amélia estava aqui falando, né, sobre No Mundo Maior, e eu acredito que não só nessa aula de hoje, como nas anteriores, ela mostrou como é o processo de relacionamento que tem do mundo espiritual, do porquê das coisas com o mundo material, essa interveniência existente, né? E, sem dúvida nenhuma, além desses livros, isso aí foram só alguns que eu coloquei aí, a literatura fundamental é a codificação kardeciana, e sem dúvida nenhuma. A racionalidade expressa nos livros espíritas é diretamente proporcional aos conceitos pétreos de Kardec. Ou seja, tudo isso que é colocado aqui tem que estar em linha com aquilo que foi ensinado nos livros de Allan Kardec. Continuando na ideia do mundo espiritual, né?
nós vamos ver que o Espiritismo ele veio desmistificar conceitos e medos milenares a respeito não só da morte, mas principalmente do mundo espiritual. É muito comum a gente ouvir expressões de pessoas que dizem assim: se é que existe vida depois da morte, eu gostaria de que não fosse assim, na próxima encarnação eu quero ver mulher, ou eu quero ver homem, enfim, essas coisas são ditas, mas elas não são ditas de uma forma gratuita, não. Isso tem uma razão que as pessoas muitas vezes até desconhecem. Estão repetindo o que ouviram de outros, mas há uma razão para isso, né? E o Espiritismo desmistifica isso, né? Não só a morte, mas principalmente o mundo espiritual, que é o mundo de relação que nós temos que admitir como natural. Ele está em nossas vidas, né? Kardec, nas obras básicas, teve a preocupação de explicar a fenomenologia que o Espiritismo se serve. Quer dizer, esses fenômenos não são espíritas, eles são espirituais. São fenômenos que o Espiritismo entendeu, absorveu, estudou e sistematizou. Então, explicar a fenomenologia que o Espiritismo se serve para que os mitos fossem colocados em seus devidos lugares. Se há o medo da morte, é porque existe a intuição da continuidade da vida. Porque como é que nós vamos temer a morte se não tivermos a intuição, aquela coisa, né, atávica dentro da gente, de que existe continuidade? Senão não haveria preocupações maiores sobre isso, né? Mas quando nos é revelado que no mundo espiritual que vivemos a verdadeira vida, então o mundo espiritual deveria ser melhor conhecido e aceito. A vida material é um processo transitório, necessário, é como se fosse um processo de tentativas, onde se erra e acerta, construindo o modelo ideal para a continuidade da vida espiritual, ou seja, para o futuro. O mundo espiritual que estamos aqui considerando prende-se à área de influência da Terra. Mas o conceito deve ser ampliado para todo o universo. Ou seja, o que se diz é o seguinte: aquilo que nós vivemos aqui, aquilo que nós temos aqui, que conhecemos e aprendemos aqui, se replica pelo universo. Não é? A experiência da arquitetura de Deus, ela é igual. Como se diz, em time que está dando certo não se mexe. Então ela já está existindo e funciona em todo o universo, não é? As descrições sobre o mundo após a vida física fornecidas pelos espíritos são cada vez mais detalhadas, complexas e numerosas. Kardec faz referência a espíritos desencarnados vivendo em Júpiter e em outros planetas do sistema solar, ainda que em dimensões diferentes da nossa. A questão de ainda que em dimensões diferentes da nossa vai de encontro, e não ao encontro, né? Vai de encontro a muitas colocações que a ciência faz naquele sentido. Em Júpiter não tem água, portanto não tem vida. Em Júpiter não tem carbono, portanto não pode ter vida humana, porque se não tiver carbono não pode ter a vida humana. Então, na verdade, são colocações em que a gente olha para o universo à nossa feição, e nem sempre é assim. Então, quando ele diz aqui, ainda que em dimensões diferentes da nossa, ele está querendo dizer exatamente em formas, tipos e maneiras diferentes de se viver, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Essa é uma lei universal, independente da dimensão em que se viva, né? Embora tivéssemos referências sobre o plano espiritual nos livros da codificação, Kardec situou-se mais na questão dos mundos habitados e suas categorias, bem como nos estágios evolutivos dos espíritos. Coube à credibilidade de André Luiz e Lúcio, através de Chico, uma substancial contribuição para a compreensão das estruturas espirituais no plano macro da influência do orbe terrestre. Ou seja, Kardec, ele diz isso em Obras Póstumas, mas diz em outras, na Revista Espírita ele diz também, de que o Espiritismo, com ele, não havia dito tudo. Outras coisas, na medida que o conhecimento fosse evoluindo, fosse melhorando, seriam ditas para ampliar as fronteiras do Espiritismo, que não tinha fronteiras. Era uma ampliação, né, sempre crescendo, né,
Ele não delimitou fronteiras na sua época. E é isso que muitos autores, inclusive especificamente para falar desse assunto, André Luiz e Lúcio fizeram. É possível que na época de lançamento do Livro dos Espíritos, informações como as que os livros Cidades no Além ou As Sete Esferas da Terra trazem fossem mais do que instigantes, poderiam ser consideradas inverossímeis. Porque naquela época em que foi lançado o Livro dos Espíritos, era muito importante que a Academia de Ciências de Paris desse a sua opinião a respeito de processos científicos que fossem enunciados. E, portanto, se nós falássemos em cidades do além naquela época, a academia, sem dúvida, hoje em dia a ciência não aceita, hoje em dia físicos que assumem o espiritismo não aceitam. Imagina vocês naquela época, né? Era preciso que os fundamentos do espiritismo já estivessem sedimentados para que um novo fluxo de informações viesse a enriquecer a nossa compreensão. Mesmo entre os espiritistas existem críticas quanto à aceitação das estruturas espirituais informadas. Nós vemos críticas. Nós vemos críticas a cidades como o Nosso Lar, Alvorada Nova. Quando se diz que existem centenas de cidades espirituais em volta da Terra, como colônias de recepção e de remessa de espíritos para tratamento e para tudo mais, aquilo fica uma coisa muito esquisita, soa difícil, entendeu? É preciso que a gente tenha uma capacidade de percepção que seja racional, mas não dentro da nossa razão, dessa razão que prende, que fecha, que delimita, né? É muito importante isso. Essa aí é a figura, né, de André Luiz. Isso é uma concepção de uma cidade espiritual. Na verdade, é uma concepção feita por um terráqueo que não tinha muita ideia, mas jogou lá, né? E aqui, essa de baixo, essa última aqui é onde é um dos desenhos que foram feitos por Eigorina, mostrando uma visão que ela teve do que teria sido uma cidade espiritual. Isso está nesse livro aqui, ó, Cidade no Além, de Chico Xavier e Eigorina Cunha, na psicografia. E nesse livro são apresentados os vários planos que compõem o campo magnético da Terra. Então, nesse livro é mostrado como é que funciona esse grande magneto que foi dito que é a Terra. E foi muito interessante que a ideia que se criou para isso é como se fossem cascas de uma cebola. Para a gente poder entender como é que funcionam esses campos magnéticos em volta da Terra, a gente visualiza uma cebola e vai tirando. A cebola vai se decompondo na medida que nós vamos puxando. Se nós pegarmos uma faca, a cebola inteira, e cortarmos ela no sentido longitudinal, ela vai se abrir assim e nós vamos perceber claramente as camadas que a cebola tem. A estrutura magnética da Terra obedece a mais ou menos uma estrutura, uma distribuição como essas camadas da cebola, né? Então, essas esferas, elas começam da mais interna para a mais externa na seguinte ordem. Olha, gente, é muito importante que a gente perceba isso. Este magneto, que é dito que pertence, que é a Terra, e, portanto, as estruturas magnéticas da Terra, nós temos que fazer uma abstração mental. E nós temos que imaginar isso não como estruturas físicas necessariamente. Quando nós imaginamos a estrutura física da Terra, a crosta terrestre, por exemplo, ela é uma das estruturas que estão envolvidas no processo dos ciclos magnéticos da Terra. Então, quando nós falamos, por exemplo, nesta ordem que começa de dentro para fora, trevas. Então, é um processo magnético, né, extradimensional, ou seja, não necessariamente como nós podemos ver na Terra, não é o magma, não é o centro, não é o núcleo da Terra, é uma estrutura magnética. Daí é que vem aquela lenda medieval do inferno, dizendo que o inferno está debaixo da Terra. Porque exatamente as estruturas trevosas do processo da psicosfera magnética da Terra, as trevas fazem parte do primeiro envolvimento.
Depois vem as regiões abissais, os abismos. Depois vem a crosta terrestre. Essa daqui é um dos elementos do envolvimento da Terra, do processo magnético. Depois vem o umbral. O umbral é exatamente onde estão as colônias espirituais, é exatamente a faixa magnética onde se situa a espiritualidade normal, comum. Onde estão esses 30 bilhões de espíritos e onde estamos nós aqui na Terra também, fazemos parte disso. Depois o outro ciclo é da arte, cultura e ciência. E depois vem o amor fraterno universal, que é o último envolvimento magnético da Terra. É onde se situam os espíritos que têm assim como é que eu posso dizer? Que tem uma elevação espiritual maior, tipo Bezerra de Menezes, enfim, esses espíritos mais elevados. E é interessante que nessa faixa magnética chamada arte, cultura e ciência, nós não podemos nos esquecer de Pietro Baldi, que ele, num dos livros dele, né, Noures ou Noures, ele fala que existe uma faixa magnética onde estão localizados os conhecimentos, todo o conhecimento está localizado ali. E na medida em que a humanidade consegue crescer, evoluir um pouco do ponto de vista moral, do ponto de vista de comportamento, ela passa a assumir uma faixa vibratória que vai se identificando com aqueles conhecimentos que estão lá. E isso então é por isso que nós vamos assumindo também descobertas, conhecimentos e uma série toda essa tecnologia, todas essas coisas, na medida em que nós fomos crescendo, né? Isso vai acontecendo lá. Como é que isso acontece? É através de um processo que Bezerra de Menezes nos descreve muito bem no livro Uma Carta de Bezerra de Menezes. Ali ele fala sobre a perfectabilidade, que eu já até falei com vocês antes. Na medida então que o homem for se tornando mais, aumentando os seus conhecimentos, ele vai conseguindo sintonizar-se com essas faixas de tecnologia que vai melhorando a vida de todos nós, né? E depois tem esse último aqui, que é a faixa onde estão as diretrizes do planeta. É a faixa divina, né? Onde estão os espíritos perfeitos, é onde fica onde ficam os Cristos, onde fica Cristo. É a nomenclatura, né? dos grandes avatares, é ali que estão, nessa faixa aí. Aquela primeira parte das trevas, né, diz aqui, representa um nível mais materializado de regiões purgatoriais mais dolorosas e cujas organizações nós temos escassas informações. As regiões abissais mostram um nível mais ameno, onde os espíritos do bem concentram com mais amplitude o seu trabalho assistencial. A rigor, essa esfera ainda está ligada à anterior, sendo porém de transição. Nesse nível está localizada a colônia Nosso Lar, num ponto situado sobre o Rio de Janeiro. Pelo que nos informa André Luiz, as esferas espirituais se distinguem por vibrações distintas que vão se apurando à medida que se afastam do núcleo. Também somos informados que a Terra é um grande magneto. Nos livros de André Luiz fica patente que os espíritos habitam as esferas superiores, podem transitar pelas inferiores, mas os que estão abaixo não podem passar sozinho para as esferas superiores. Isso nesse livro também mostra muito a Serafina, né? ela passando de uma esfera para outra, mas acompanhada. Cipriana, O trânsito entre as esferas pode ser feito de várias maneiras, mas aqui eles falam sobre campos de saída, que são pontos onde as esferas se aproximam bastante. Nas confissões, na filosofia esotérica, teosófica, eles falam nos portais de passagem, né? Então, no Espiritismo, o André Luiz nos fala sobre esses campos de saída, né? No futuro, os espíritos trarão mais luz a respeito dessas coisas todas, né? Isso está explicado no livro Os Mensageiros. Isso na medida em que estejamos mais aptos a compreender. Está dentro desse processo que eu falei da perfectabilidade. Aqui nós temos apenas a título de curiosidade, né? A Egorina Cunha,
mostrou aqui um pavilhão que ela chama de pavilhão do restringimento, que é exatamente nesse lugar onde são preparadas as almas, os espíritos, lá em nosso lar, para a reencarnação. Aí é que é preparado o perispírito, né? É um outro local da mesma cidade do nosso lar, né? Chama-se Templo de Iniciação, fica no Ministério da União Divina. São nomenclaturas que todos aqueles que leram o nosso lar devem estar familiarizados, né? Então, nesse prédio aqui, que tem uma arquitetura parecendo com um estilo egípcio, né? Aqui é que são, então, os espíritos, na medida em que eles vão crescendo na sua perfectabilidade, eles vão então assumindo conhecimentos e valores em estudos, seminários, processos educacionais que são feitos nesse lugar aí. Leon Denis, no seu livro Depois da Morte, diz o seguinte: o espírito, pela sua vontade, opera sobre os fluidos do espaço e combina e os dispõe a seu gosto. Construções aéreas de cores brilhantes, de zimbórios resplandecentes, círculos imensos onde se reúnem em conselhos os delegados do universo, né? Onde se elevam acordes de uma harmonia divina, quadros variados, apostolados dolorosos, dramas do infinito. Leon Denis, ao descrever isso no livro Depois da Morte, ele estava tendo uma visão de uma cidade espiritual, que só dezenas e dezenas de anos depois foram descritas por André Luiz no nosso lar. O irmão Jacó, na obra Voltei, psicografada por Chico Xavier, ele também fala sobre as cidades espirituais que ele visitou, né? Os domicílios não se torturavam uns aos outros. Olha que expressão, não se torturavam uns aos outros. É como a gente olha aqui, a gente vê esses prédios grudados um no outro, né? Nós vivemos um processo que eu não diria de vizinhança, mas de promiscuidade, porque nós vivemos apertados, nós vivemos condicionados, não é? Ele diz lá, olha que interessante: não vi estabelecimentos comerciais, mas em compensação identifiquei grande número de instituições consagradas ao bem coletivo. Segundo nos informam os espíritos, quando se trata da feitura e construção de uma cidade inteira, um local socorrista, a tarefa é confiada às falanges de espíritos especializados para tal. A construção dessas cidades, porque quando eles falam nas cidades espirituais, que tem casa, que tem cama, que tem, como é o caso lá de nosso lar, tem aeróbus, né? Tem um elemento de deslocamento. Para nós soa tão estranho, porque nós aprendemos que os espíritos se deslocam à vontade deles, né? Só que na dimensão, ele vive dentro da sua dimensão, portanto dentro das suas limitações, como nós vivemos dentro das nossas limitações, da nossa dimensão aqui. Então o fato de ter essas construções, essas coisas lá, não quer dizer que a facilidade deles é aqui, na nossa dimensão. Na dimensão dele, ele vive de acordo com ela, né? Eu coloquei aqui um quadro que a Maria Amélia depois vai pedir para mim, sem dúvida nenhuma, mas é um quadro que mostra, né, a sucessão evolutiva social dos mundos habitados. São os mundos inferiores, né? Os mundos inferiores, eles têm os mundos primitivos e de expiações e provas. Nós estamos aqui. São destinados à expiação de faltas passadas e provas para o futuro com o domínio do mal. Depois vem os mundos intermediários, onde então já tem o mundo de regeneração, que é para onde nós estamos migrando. O dia e a hora ninguém sabe, só o Pai que está nos céus. Depois vem os mundos superiores, os mundos ditosos, os mundos celestiais, e depois vem os mundos de categoria especial, os mundos transitórios, que são destinados ao repouso dos espíritos errantes de longas e penosas erraticidades. Também evoluem, só temporalmente são estéreis e transitórios. Dizem que esses mundos de categoria especial são, em alguns casos, fazem parte deles esses grandes genocidas, espíritos que têm um comprometimento tão grande com o erro na Terra, que eles precisam ficar em lugares separados para que eles tenham condição de poder chegar um dia a entender a situação deles, tal o envolvimento de milhares de vítimas que os assediariam a todo momento se eles ali continuassem, né?
Então é uma espécie de uma colônia penal, onde é preciso que... aqui nós não temos, lá em Rondônia, aqueles presídios de segurança máxima, que é para poder os presidiários ficarem isolados e com isso permitir um trabalho lá de isolamento. É mais ou menos o que acontece aqui também.